Olá, prezados alunos, bem-vindos a este novo curso, que é o de Comunicação Transcultural. Neste curso, nós vamos ver algumas ferramentas para que nós possamos, de uma maneira eficaz, comunicar o Evangelho em outra cultura, não tendo somente o conhecimento da cultura ou do idioma, mas também conhecendo detalhes que são bem pequenos, bem simples, porém são muito importantes para o bom desempenho de um missionário em outra cultura e em outro idioma também. Então, sem mais preâmbulos, eu quero compartilhar com vocês já a tela e para que nós possamos, de uma maneira didática, nós possamos, então, ver quais são esses detalhes. A comunicação, que é o título da nossa matéria, e vamos já. A primeira significa ação de participar. A palavra latina é communicatio-onis, que significa ação de participar. É um processo que envolve troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Continuando, os passos básicos da comunicação são as motivações ou a intenção de comunicar, a composição da mensagem, a codificação e transmissão das mensagens codificadas, a recepção dos sinais, a decodificação e, finalmente, a interpretação da mensagem por parte do receptor. O processo da comunicação se define pela tecnologia da comunicação, as características dos emissores e receptores da informação, seus códigos culturais de referência, seus protocolos de comunicação e o alcance do processo. Então, nós já, a princípio, dá uma impressão que é uma coisa bastante complexa. E eu diria que é complexa, porque às vezes é difícil, no nosso próprio idioma, que as pessoas nos entendam, porque há vários tipos de linguagem, e nós vamos ver isso mais adiante. Então, há vários detalhes nos passos básicos da comunicação. A comunicação inclui temas técnicos, por exemplo, as telecomunicações. O outro tema é o biológico, por exemplo, a fisiologia, a função, a evolução, e sociais, por exemplo, jornalismo, relações públicas, publicidade, audiovisual e mídia. Então, observe que há vários nuances aí que nós precisamos entender. No processo de comunicação, e que está envolvido algum tipo de aparato técnico que intermedia os locutores, disse haver uma comunicação mediada. Vejamos, para a semiótica, o ato de comunicar é a materialização do pensamento, sentimento, em signos conhecidos pelas partes envolvidas. Esses símbolos são transmitidos e reinterpretados pelo receptor. Também é possível pensar em novos processos de comunicação que englobam as redes colaborativas e os sistemas híbridos, que combinam comunicação de massa e comunicação pessoal. Um exemplo disto nós temos o telefone celular, que ao mesmo tempo que ele pode ser um meio de comunicação individual, pessoal, ele também pode tornar-se algo de comunicação massiva. Você pode tanto ler um jornal aqui, um livro, como fazer uma live para milhares de pessoas. Os estudos científicos da comunicação podem ser divididos em teoria da informação,
que estuda o armazenamento, quantificação e comunicação da informação em geral. Estudos da comunicação que dizem respeito à comunicação humana e suas técnicas. Biosemiótica, que examina a comunicação entre os organismos vivos em geral. Significado das palavras. Nós já vimos algumas expressões, eu quero dar aqui para vocês estas expressões. Signos, falamos isso no começo. Em geral, entende-se que um sinal é uma sequência de estados em um sistema de comunicação que codifica uma mensagem. A definição pode mudar de acordo com o contexto em que se está trabalhando. E regras semióticas vêm do grego semeióticos, relacionado aos sinais. Do semeion, um sinal, uma marca. Um estudo semiótico é o estudo do processo de interpretação dos signos, semiose, que são qualquer atividade, conduta ou processo que envolva signos. Estuda como as pessoas interpretam algo, ou signo, de acordo com a cultura local, onde um signo é definido como qualquer coisa que comunica algo, qualquer coisa que tenha um significado ao ser humano, em uma mensagem na linguagem verbal e não verbal. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante também. É algo que é usado ou referido no lugar de outra coisa. Geralmente chamado de significado ao intérprete do signo. A semiótica inclui o estudo de sinais e processos de signos, indicação, designação, semelhança, analogia, alegoria, metonímia, metáfora, simbolismo, significação e comunicação. Tipos de comunicação. Vejamos. A comunicação verbal é esta, por exemplo, que nós estamos usando neste momento. A comunicação verbal exterioriza o ser social e realizada pela linguagem falada ou escrita. O elemento principal da comunicação é a língua, e qualquer ato da fala envolve uma mensagem e outros 4 elementos conexos: o emissor, o receptor, o tema da mensagem e o código utilizado. A relação entre eles é variável. Não existe no domínio da linguagem a propriedade privada, pois tudo é socializado. A interação verbal, como qualquer outra forma de interação humana, requer pelo menos 2 interlocutores. Então, neste momento, eu estou falando com um grupo de alunos. Como eu poderia estar falando agora com uma pessoa. Então, tem que haver isso. Caso não haja 2 interlocutores, não haverá comunicação, senão somente um monólogo. A comunicação não verbal. A comunicação não verbal é uma forma de transmitir informações que não utilizam a linguagem falada ou seus derivados não sonoros. Envolve todos os órgãos do sentido na interação das pessoas, sem que precisamente haja interação verbal. Os indivíduos podem deixar de verbalizar, mas não deixar precisamente de comunicar-se ao utilizar outras formas como a expressão facial, postura corporal, distância, entre outros. Por exemplo, nós, quando éramos pequenos, cada um de nós aqui, pelo menos quem nasceu a partir da década de 60, 70, os nossos pais, quando chegava uma visita na nossa casa, bastava eles olharem para nós e nós sabíamos o que eles estavam, nesta comunicação não verbal, nos comunicando, que era para sairmos daquele local, pois a conversa não era para criança. E tantas outras formas de comunicação não verbal, olhares, expressões, gestos e tantas outras coisas. Então, isto faz parte da comunicação não verbal. A comunicação não verbal está presente no nosso dia a dia, mas muitas vezes
não temos consciência de sua ocorrência e nem de como acontece. Ela deve ser entendida como ações ou processos que têm significado para as pessoas, exceto a expressão verbal. Então, existem gestos, como eu falei, sinais que são feitos. E, por exemplo, você está num grande restaurante, você precisa pagar a conta. O que você faz? Você levanta a sua mão e o garçom vai entender que você o está chamando. É um exemplo. No entanto, esta não se restringe à comunicação humana, porque também são consideradas outras formas, como a dança, música, teatro, danças, escultura, entre outras. Há muitas formas de comunicação não verbal. Aqui nós vemos níveis do processo de comunicação. Aqui nós estamos vendo a sociedade, na ponta dessa pirâmide, né, a sociedade em rede, exemplo, a comunicação de massas, a organizacional ou situacional. E temos como exemplo sistemas políticos ou empresas, intergrupal ou associação, comunidades, como um exemplo, intragrupal, família, interpessoal, casal, intrapessoal, processo de informação. Então, aqui são vários níveis de comunicação ou desse processo de comunicação. E temos que considerar que, por exemplo, o nível de processo interpessoal, como um casal, não é a mesma conversa que nós vamos travar numa empresa ou numa igreja. Intragrupal, por exemplo, família, dentro de casa, existe às vezes uma linguagem própria dos familiares. O pai chama o filho por um apelido carinhoso, e isto não vai ser usado, talvez, num outro tipo de grupo, por exemplo, numa empresa. Por exemplo, digamos que eu tenho um filho que é oficial de uma das Forças Armadas. Eu não vou chegar no quartel e não vou chamar esse filho pelo apelido que ele tem em casa. Ele ali no quartel, ele é uma autoridade, e eu tenho que usar o nome dele e, principalmente, o seu grau hierárquico ou a sua patente. É um exemplo, tá? O que é uma comunicação eficaz? Em resumo, uma comunicação eficaz é falar e ser compreendido sem ruídos, sem desentendimentos e sem as más consequências da mensagem transmitida de forma errada. Muitas vezes nós encontramos isto. Eu, por exemplo, para que eu possa comunicar bem certas coisas, principalmente quando eu estou pregando ou ensinando a palavra, eu não gosto e dispenso o uso da música de fundo. Isso, para mim, é ruim porque me tira a concentração. É um exemplo, então, sem ruídos, sem desentendimentos e sem as más consequências da mensagem transmitida de forma errada. Então, para transmitir uma mensagem, nós também temos que conhecer o nosso idioma. Nós vamos ver mais adiante a importância de nós falarmos bem, de pronunciarmos bem. Não é, permitam-me a expressão, não é frescura você falar bonito, porque você falando bonito e de forma pausada, usando bem a gramática da língua, você vai ser bem melhor compreendido do que falar as palavras cortadas. Por exemplo, uma palavra que é no plural e você a pronuncia no singular. E isto, de uma forma ou outra, faz com que a mensagem transmitida seja de forma errada. O importante é transmitir bem uma mensagem. Quais são
os 4 passos da comunicação eficaz. Aqui é uma pergunta que nos é feita. Então, vejamos. Número 1, observação. Precisamos racionalmente analisar a situação, sem julgamentos ou avaliações. Descrevemos o que nos satisfaz ou não na atitude da outra pessoa. Nós já vimos que uma boa comunicação ela se dará a priori entre uma e outra pessoa. Então, nós já vemos, eu não vou estar falando sozinho, eu estar falando sozinho não é uma comunicação. Então, um exemplo aqui, para que haja uma comunicação eficaz, a outra pessoa está falando alguma coisa, nós precisamos racionalmente analisar a situação. Então, deixa a pessoa falar. Aí, como nós já vimos aqui, sem julgamentos ou avaliações. Vamos descrever o que nos satisfaz ou não na atitude dessa outra pessoa. A segunda coisa, sentimento. Identificar como nos sentimos com relação àquela atitude. Um exemplo, digamos que o nosso interlocutor esteja falando de maneira áspera. Então você já está observando isto, que ela está sendo um pouco áspera. Você, mesmo que ela esteja sendo áspera, você precisa julgar, você precisa avaliar. Aí vem neste segundo passo o sentimento. Então você identifica como você se sente naquele momento. A ação do outro me deixou feliz, triste, com medo, surpreso, com raiva ou nojo. Então, aí entra dentro deste segundo passo, que é exatamente o sentimento. Então, vamos analisar. Tem conversas que são altamente agradáveis. Às vezes eu converso com um amigo meu diariamente, um amigo meu de infância, ele mora na Alemanha, e nossas conversas são altamente agradáveis. Mas já houve momentos que houve tristeza, houve surpresa, nunca raiva ou nojo, porque realmente é uma pessoa muito agradável. Número 3, necessidade. Basicamente, identificar a nossa necessidade após entender qual o sentimento percebido na etapa acima. Então, já vimos os 2 primeiros passos. Então, agora nós vamos identificar a nossa necessidade. Digamos que a pessoa esteja falando comigo, e eu reitero aqui, de maneira ríspida, áspera. Então, eu estou vendo que a conversa realmente não está muito boa, porque eu já percebi na etapa anterior. Número 4, pedido. O quarto passo enfoca o que queremos da pessoa para enriquecer nosso relacionamento e o processo de comunicação. Levando em conta ou em consideração o que observamos, sentimos e necessitamos, pedimos para o receptor da mensagem o que desejamos. Então, aquela pessoa está falando de maneira ríspida, o que seria a melhor coisa para que a comunicação fosse boa e não, inclusive, fosse cortada? Era dizer, digamos, de uma maneira educada: fulano, você está nervoso, você está triste, em que eu posso lhe ajudar? Para que exatamente a nossa conversa seja enriquecedora e não um fracasso. Então, isso aqui são exemplos, tá? São exemplos, então guardem isto. A propósito, vocês já receberam o material didático. Foi mandado hoje para vocês. 10 dicas, observem, para uma comunicação eficaz e objetiva. Nós estamos nos primórdios ainda do que é a comunicação transcultural. Então, para sabermos o que é a comunicação transcultural eficaz, objetiva, fantástica, maravilhosa, nós precisamos ter a noção do que é a comunicação. E agora vamos ver estas 10 dicas
Número 1, saber o que vai falar. O primeiro passo é estudar sobre o assunto que será abordado. Entender o objetivo da fala e realizar um roteiro pode colaborar atualmente, mas fazer uma guia não significa decorar o que dizer. Isso, na verdade, pode atrapalhar caso surja um imprevisto. O melhor caminho é você estudar bastante, ler fontes boas, bons autores que tratem do assunto, anotar as ideias principais, aquilo que pode ser relevante para a sua fala. Você não apresentará todo esse texto para o seu público, mas você trará alguns tópicos sobre esse tema que serão desenvolvidos por você. Eu observo, por exemplo, era algo que eu estava meditando hoje, e eu me lembrava de uma moça, uma menina, na verdade, que eu conheci há 40 anos atrás, era uma criancinha de uma família muito humilde do interior do estado, todo mundo falava errado e tal. Hoje, esta moça, já uma senhora com 53 anos de idade, ela é doutora em uma universidade do Espírito Santo, uma excelente comunicadora, uma excelente professora, ou seja, ela procurou se esmerar para poder comunicar bem os seus conhecimentos. Então, eu observo, uma observação minha, que eu já conheci bons professores aqui no Brasil que são oriundos do interior. Às vezes nós temos uma ideia de interior e até, infelizmente, depreciativa, mas eu vejo que tem bons professores, bons acadêmicos, bons escritores, bons pastores, bons missionários, oriundos desse contexto, mas foram pessoas que elas se esmeraram. Então, como nós vimos aqui, o melhor caminho é você estudar bastante. Se você, por exemplo, se você comunica a palavra de Deus, se você comunica o evangelho, ele tem que ser comunicado em alto e bom som. Em outras palavras, ele tem que ser entendido. E agora imagina, se eu falo cortando as palavras, se eu falo usando gíria, se eu falo usando erros da língua portuguesa, fica horrível. De verdade, é horrível. Um bom comunicador, ele vai se esmerar em fazer o melhor. Porque o melhor caminho é estudar, ler fontes boas, bons autores que tratem do assunto. Digamos que você vai fazer uma palestra sobre a economia. O que você vai fazer? Você vai ler sobre o assunto, vai procurar as melhores fontes, bons autores. Então, anotar as ideias principais daquilo que você vai falar. Então, você anota por pontos. É um exemplo, tá? É apenas um exemplo. Então, vamos à próxima. Saber a quem vai se dirigir. É importante saber qual é o público para quem se fala, pois assim será possível adequar a linguagem ao perfil da plateia, conforme a faixa etária e o nível sociocultural, por exemplo. Então, se eu vou falar, imagina, para pessoas de terceira idade, eu não vou usar uma linguagem chula, não vou usar uma linguagem que os jovens falam, né? Tá beleza, é bacana demais. Não, eu preciso me adequar ao perfil daquela plateia. Se eu vou falar para crianças, eu preciso também me adequar àquelas crianças. E vem a questão dos níveis socioculturais. Imagina que tenhamos que falar a acadêmicos, a catedráticos universitários. Nós não vamos usar a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Então, saber a quem vai se dirigir. Número 3, determinar os objetivos.
É importante se perguntar qual é o objetivo e a intenção para que, então, possa proferir a apresentação persuasivamente, já que a meta principal é o convencimento, tentativa de levar as pessoas a adotarem o ponto de vista. Por exemplo, nós, daqui do centro, do Centec, não é? Nós temos os intensivos de missões. Então, nós já temos um objetivo que é conscientizar a igreja a obra missionária. Então, nós temos, no bom sentido da palavra, que convencer a estas pessoas, visto que muitas igrejas não são missionárias, não têm amor nenhum para com a obra missionária, essa que é a verdade. Então, nós temos que convencê-las e nessa tentativa de levá-las a adotarem um ponto de vista, inclusive, bíblico, com relação à obra missionária. Então, aí está. Eu tenho que determinar os objetivos. Consultar outras pessoas. Planejar junto, pedir opinião e escutar críticas de quem também entende e fala sobre o assunto, ajuda a corrigir possíveis falhas e realizar ajustes necessários. Ainda que muitos carreguem o pensamento de que compartilhar uma ideia pode dar espaço para que ela seja roubada e resulte na perca do mérito, pontuamos que conhecimento não tem dono. Essa aqui é a verdade. Os conhecimentos são passados por gerações, discussões, escritas e reescritas. Cada um os guarda e dá destaque no que acha mais relevante. Nós precisamos entender que quando a gente está no coletivo, a gente pensa melhor, concluímos. Ou seja, quando eu preparei este trabalho, eu tive que fazer uma leitura muito prolongada, eu tive que ler vários livros, vários autores, especialistas em comunicação, e quando eu terminei, eu fiz consultas a especialistas, a pessoas que poderiam me ajudar e até me corrigir. E sem o medo de que o meu trabalho, a minha ideia seja roubada, absolutamente. Isto é para domínio, isto é de domínio público. Eu não tenho nenhum problema. Se alguém quiser usar isto, achar que eu sou digno de ser mencionado, tudo bem, mas então eu gosto de consultar outras pessoas. Eu escrevo muito, por força, né, do meu trabalho, como professor, como missionário, eu sou obrigado a escrever. E, geralmente, eu consulto outras pessoas. Às vezes, eu preparo um esboço de uma mensagem e, para mim, não é humilhante, não é um bicho de sete cabeças eu compartilhar isso com outro pastor e perguntar-lhe se aquilo é conveniente ou não de eu pregar. Então, consultar outras pessoas. Saber como dizer. Escolher a melhor forma de expor o tema, a tonalidade da voz, as expressões sociais, as atitudes corporais, os gestos e os recursos audiovisuais é essencial para que se consiga transmitir os conhecimentos sem criar ruídos na mensagem. Estes ruídos aí eu colocaria até entre aspas. Um exemplo de falha na comunicação é quando se fala de um assunto alegre, mas com as expressões sem nenhum entusiasmo ou vice-versa. Nesse ponto, também é importante cuidar da voz, realizar exercícios vocais ou até mesmo cursos de oratória, sessões com o fonoaudiólogo, se achar necessário. Perdão, eu conheço pessoas comunicadoras que fazem exatamente isso, cuidam da sua voz. Eu aprendi há muitos anos ouvindo uma cantora lírica numa entrevista, uma cantora lírica famosa. Então, ela, numa entrevista, ela só pôde dar a entrevista de tarde.
E a repórter perguntou-lhe por quê. Ela disse que de manhã ela não ela não falava, perdão, já é falecida, ela não falava absolutamente nada. Ela procurava ler, ela procurava se alimentar, procurava fazer exercícios, e ela começava a falar somente a partir, digamos, do meio-dia, para não forçar as suas cordas vocais. Isto, claro, era um caso especial, não é? Mas saber como dizer é exatamente isto. Vamos cuidar da nossa tonalidade de voz, a expressão facial, as atitudes corporais, os gestos, e mais adiante, quando nós entrarmos a fundo na comunicação transcultural, tudo isto nós vamos ver que é importantíssimo. É importantíssimo. Importantíssimo. Há gestos que nós usamos aqui e que em outros países são verdadeiras grosserias. Então, imagina, aí nós temos que cuidar. Número 6, atenção ao uso da língua. Indicamos evitar termos muito técnicos, no caso, quando a gente está transmitindo alguma informação, né, os quais nem todos têm conhecimento. Assim como gírias, jargões, repetições exageradas. O melhor é utilizar uma linguagem simples e cuidada, com a pronúncia clara. Outros erros são os clichês, os chavões, as frases prontas e as verdades universais. E temos aqui alguns exemplos, como fechar com chave de ouro. A pressa é inimiga da perfeição. É preciso pensar positivo. As pessoas precisam se conscientizar. Nos meus primórdios na igreja, era aquele famoso, o culto ia começar, quem está alegre com Jesus diz amém. Aí, às vezes, o cara estava com um dia péssimo, ele tinha que dizer amém. Ou, atualmente, repita para o seu irmão. Eu sou sincero, eu não repito nada. Eu não gosto de chavões, eu não gosto de clichês, não gosto de frases prontas. Eu evito ao máximo o uso de gírias, de jargões e repetições exageradas. Eu cuido muito do meu linguajar. Não é que eu seja o bambambam ou o melhor orador do mundo, absolutamente. Eu cuido bastante porque eu já tenho um problema, que é conviver com outros idiomas, o meu grande temor é, por exemplo, misturar dois idiomas numa conversa. Por exemplo, eu estar falando em português e falar uma palavra em espanhol. Aliás, outro dia, eu orando, eu ainda consegui corrigir, mas eu estava orando e eu esqueci de uma palavra em português na minha oração e saiu uma palavra em espanhol, mas eu corrigi. E algumas pessoas perceberam, incluindo a minha esposa. Então, eu tenho muito cuidado, é uma coisa minha. Mas, digamos, nós somos brasileiros, procuremos evitar gírias, jargões, repetições, no caso de comunicar a mensagem do Evangelho. Ser claro e objetivo. Ir direto ao ponto, sem rodeios, é o melhor caminho com a utilização de palavras simples e curtas. Falar bem não é falar difícil. E uma das características do latino-americano é exatamente o contrário. Ele dá uma volta ali para dizer certas coisas, fica daqui, fica dali, e não sei o quê, que o jogo de futebol foi assim, quando que, na verdade, ele quer falar de outro assunto. Não, vamos direto ao assunto. Número 8, vencer o medo e a ansiedade. A ideia aqui é transformar energia negativa, que deixa você inseguro na hora de falar, em uma energia positiva.
Isso torna o momento mais prazeroso e entusiasmante. Substitui o sentimento de medo por uma oportunidade de aprender mais. Falar se aprende falando. Propomos pensar sobre as apresentações, no caso, se vamos falar em público, se vamos dar um estudo bíblico, se vamos pregar, de forma positiva. Imaginar uma boa apresentação, como gostaria que acontecesse. Aí entra a neurolinguística, que é o lado da psicologia. Isso ajudará muito o seu cérebro a gravar aquele momento como positivo. E a hora que ele realmente for acontecer, as reações orgânicas do seu corpo serão mais tranquilas. Completa aqui um autor. Eu esqueci de colocar aqui o autor, quem foi. Mas você está falando, aí tem gente que fica batendo a mão, fica botando a mão no bolso. Por favor, nunca se fala em público com a mão no bolso. Em primeiro lugar, falta de educação e também falta de... a pessoa está demonstrando para os ouvintes insegurança. Então, vamos falar, apoie a mão no púlpito e tal, mas evite de todas as maneiras de colocar a mão no bolso. Outra coisa, está falando para as pessoas, olhe para elas, não fique olhando para o teto, olhe para as pessoas. Então, isso nos ajuda a vencer o medo e a ansiedade. Ensaiar. Uau! A maioria das pessoas não tem o costume de se dirigir a um público. Por isso, é necessário treinamento. É aconselhável um ensaio em frente a um espelho, pois isso possibilita assistir a si próprio e permite reforçar os pontos fortes e corrigir os fracos. Eu conheço 2 casos de pessoas gagas. Uma dessas pessoas eu não a conheci pessoalmente, mas a segunda pessoa eu conheci pessoalmente, foi minha ovelha, e hoje é pastor lá no Chile, e esse rapaz era gago. E ele queria vencer a gagueira. E o que ele fazia? Ele fazia vários exercícios, e um deles, ele ia pregar, ele me contava que ele falava de frente para o espelho, ele falava para si mesmo. Ali, no caso, ele estava treinando. E ele ainda tem esse problema, mas quando ele fala em público, é impressionante como ele consegue vencer este problema. Então, ele ensaiou, ele é disciplinado também, etc. Então, isso ajuda. Então, aí, outra dica. Número 10, dominar o conteúdo. Para falar sobre algo, é preciso conhecimento sobre o assunto. Comentar, pesquisar, ler em diferentes fontes, ouvir especialistas e selecionar o material mais adequado é a base de uma boa transmissão de informação e conhecimento. Isso ajuda até mesmo em situações de timidez ou nervosismo. Se você conhece, se você pesquisou, você leu sobre o assunto, você consultou pessoas especialistas, fale sem medo. Então, mas é importante dominar o conteúdo. Eu não estaria dando esta matéria para vocês se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse consultado especialistas. Eu não sou um curioso, não gosto de ser assim. Eu gosto de falar daquilo que eu aprendi. É bem melhor. Então, por exemplo, eu não vou falar de futebol para vocês. Em primeiro lugar, eu não gosto de futebol. Em segundo lugar, eu não sei nada de futebol. Então, por que então eu estaria falando de futebol se eu não domino esse tema? Vamos ver ciclos de comunicação. Quais são os 3 elementos do processo de comunicação? Observem bem. Emissor ou locutor, quem elabora a mensagem, quem diz? O receptor ou interlocutor,
a quem a mensagem é dirigida, por quem ela é captada. E a mensagem, texto verbal ou não verbal, propriamente dito, é a estrutura textual. Aqui nós temos este esquema da comunicação, tá? Aí vocês estão vendo algumas coisas. Eu vou tentar simplificar isto no próximo assunto que nós vamos ver. O emissor. O emissor é quem envia a mensagem. Na verdade, o emissor faz mais do que isso. Antes de enviar a mensagem, ele tem a ideia e a transforma em código, ou seja, em signos verbais ou não verbais, que transmitem uma ideia. Uma pessoa, empresa, grupo ou instituição podem ser emissores de mensagens. Por exemplo, a igreja. Uma pessoa, digamos, o pregador ou o professor, um grupo, aqueles que de repente estão evangelizando, é um tipo de emissores. Exemplo número 1, um professor que dá sua aula é um emissor. Enquanto fala ou escreve na lousa ou no quadro, emite mensagens aos seus alunos, que são seus receptores. Exemplo número 2, da mesma forma, um jornalista que escreve um artigo de opinião no jornal é um emissor. Seus leitores são os receptores daquela mensagem. Observem aqui o exemplo dos dois emissores. O primeiro, o professor, o segundo, o jornalista. Exemplo número 3. Uma empresa que quer contratar funcionários e faz um anúncio na internet está se utilizando desse meio de comunicação para emitir uma mensagem. A empresa é, portanto, a emissora. O receptor. Vejamos agora o receptor. O receptor é o outro agente de comunicação, também chamado de destinatário ou interlocutor. É para quem a mensagem é enviada. É ele quem recebe a mensagem, podendo ou não compreendê-la. Exemplo número 1, os alunos que estão assistindo em uma aula são, enquanto ouvintes, receptores das mensagens emitidas pelo professor. Podem se tornar emissores a qualquer momento, desde que façam uma pergunta ou observação sobre o conteúdo da aula. Exemplo número 2, os leitores de um artigo publicado no jornal são receptores da mensagem escrita pelo articulista ou o jornalista. Exemplo número 3, de receptor, um trabalhador que está procurando emprego e lê um anúncio de uma vaga na internet, é receptor da mensagem elaborada pelo recurso humano de uma empresa, que no caso é o emissor. A mensagem é aquilo que o emissor transmite durante um processo de comunicação. Em outras palavras, a mensagem é o objetivo da comunicação. Ela pode ser visual, auditiva ou audiovisual. Exemplo número 1. Numa aula, enquanto o professor fala, o emissor, e os estudantes escutam, receptores, a mensagem é o conteúdo daquilo que o professor fala. Por exemplo, numa aula de biologia, a mensagem pode ser a estrutura das moléculas de DNA. Exemplo número 2. Um artigo de jornal escrito por um jornalista, o emissor, é lido pelos leitores, receptores, trata das vantagens e desvantagens da globalização. A opinião do jornalista sobre esse tema é a mensagem. Exemplo número 3. Um trabalhador procura emprego, receptor, e encontra na internet um anúncio de vaga de uma empresa de publicidade, emissor. O conteúdo desse anúncio, vaga para designer gráfico com 1 ano de experiência, é a mensagem. Agora vejamos o código.
O código é o conjunto de símbolos cuja combinação segue determinadas regras. Toda mensagem se organiza de acordo com um código que pode ou não ser identificado pelo receptor. Existem códigos verbais, discursos ou textos, por exemplo, e códigos não verbais, formas, cores, imagens, linguagem corporal, entre outros. O processo de elaboração da mensagem chama-se codificação, ou seja, o ato de converter uma mensagem em códigos. Já a identificação desse conjunto de signos por parte do receptor recebe o nome de decodificação. Pode acontecer, entretanto, de emissor e receptor não partilharem do código. Isso ocorre, por exemplo, quando pessoas de nacionalidades diferentes e que não compartilham algum idioma tentam se comunicar. Nesse caso, os gestos podem servir como código e suprir algumas necessidades comunicacionais. Então, por exemplo, já sabemos o que é um código verbal. Um código não verbal, por exemplo, o semáforo, as placas indicativas, certas cores que sabemos para que servem, a linguagem corporal e tantas outras formas. Exemplo número 1. No caso do professor de biologia que dá sua aula, o código usado é a língua portuguesa. Os gestos que ele faz para transmitir alguma intenção também são códigos. O desenho que ele faz na lousa para representar a estrutura da molécula de DNA também é um código. Exemplo número 2. O artigo publicado no jornal sobre as vantagens e as desvantagens da globalização, por ser destinado ao público brasileiro, foi escrito na língua portuguesa, de acordo com a norma culta e as regras gramaticais. Esse é o código. Exemplo número 3. No caso de um anúncio de vaga de emprego num site de internet, o código é a língua portuguesa. Suponhamos que haja nesse anúncio ao lado do texto uma foto de um profissional da área da comunicação trabalhando em frente ao computador. Essa imagem também é código. Então, pelos exemplos, a coisa fica bem clara para nós. O canal. O canal de comunicação é a via através da qual a mensagem é transmitida. É o suporte ou o veículo usado para que a mensagem chegue ao seu destinatário. O canal pode ser natural, a nossa voz, por exemplo, ou tecnológico, rádio, jornal, internet, entre outros. Exemplo número 1. No exemplo da aula de biologia, a voz do professor garante que a mensagem chegue aos ouvidos do aluno. A lousa, onde o professor desenha uma representação da estrutura da molécula de DNA, também é um canal. Exemplo número 2. O jornalista que quer emitir sua opinião sobre o processo de globalização utiliza do canal jornal para fazer sua mensagem circular e atingir o maior número de leitores. E exemplo número 3, um site da internet é um canal utilizado por uma empresa que divulga uma vaga de trabalho. Esse canal, acessado por milhares de pessoas diariamente, assegura o contato entre o emissor, a empresa, e os receptores, trabalhadores. Vejamos ainda o referente. É o objeto ou a situação a que a mensagem se refere. O referente também é chamado de contexto, isto é, um conjunto de elementos que auxiliam o receptor a compreender a mensagem. Há 2 tipos de referentes: o situacional e o textual. O referente situacional tem a ver com a situação ou circunstância em que o emissor
em que emissor e receptor estão envolvidos. Já o referente textual tem a ver com os elementos do contexto linguístico. Exemplo 1. Suponhamos que um professor de biologia emita a seguinte mensagem verbal durante a aula: Pedro, vem até aqui e escreva o nome desta parte do DNA. Dependemos do contexto para entender essa mensagem. O professor faz referência a um referente espacial, aqui. Usa indicativo afirmativo, venha e escreva, e se refere a um elemento que faz parte da situação, desta. Dentro do contexto, o aluno sabe que o professor o está chamando, neste exato momento, para ir à frente da sala e escrever o nome de uma parte da molécula de DNA representada no quadro. Exemplo 2. No artigo sobre o processo de globalização, um jornalista escreve o seguinte: assim, com base nessas razões, posso afirmar: a globalização traz mais males que benefícios aos países em desenvolvimento. Nesse exemplo, o referente consiste no elemento de coesão utilizado na frase, assim, com base nessas razões. Trata-se de um referente textual, formado por elementos que retomam e recolocam para o leitor, no caso o receptor, algo que já foi mencionado anteriormente no texto. Exemplo 3. No anúncio de vaga de emprego há a seguinte frase: pretendemos contratar uma pessoa que preencha a todos estes requisitos: formação na área, disponibilidade integral, mínimo de 1 ano de experiência e moradia na cidade de São Paulo. Quem procura vagas de trabalho entende os requisitos razoáveis para o emprego e sabe como funcionam as contratações, sendo esse contexto de mercado de trabalho o seu referente. O retorno. Atenção, na comunicação eu evito usar termos em inglês, como as pessoas usam. As pessoas hoje usam muito feedback. Se falar feedback para mim, eu vou capaz de responder a pessoa em inglês, porque eu me recuso a receber esse tipo de mensagem. Feedback para mim é retorno. Então, não estou usando o termo feedback, embora lá no quadro anterior apareça, porque eu não consegui mudar o tipo que estava, a fonte. Retorno. O retorno é a informação que garante ao emissor que sua mensagem foi captada pelo receptor. Exemplo número 1. Se os alunos demonstram por linguagem corporal ou verbal que estão compreendendo as mensagens emitidas pelo professor, isso pode ser chamado de retorno. Suponhamos que o Pedro vai à lousa e cumpre a tarefa solicitada pelo professor, demonstrando ter compreendido a mensagem. Esse é um retorno. Repito, não feedback. Por favor, não falem isso comigo. Eu não misturo, eu não gosto do português mesclado, misturado com palavras francesas, inglesas, espanholas, alemãs, etc. O português é português. Ruído. Todo ato de comunicação está sujeito a interferências que podem reduzir sua eficiência. Ruídos podem ocorrer em qualquer etapa do processo e são classificados em diferentes tipos: físicos, problemas técnicos no canal de comunicação, psicológicos, desinteresse por parte do receptor ou culturais, desconhecimento do código. Um desses ruídos que são mais frequentes, para mim, é o psicológico. Muitas vezes a gente vê um grande desinteresse por parte dos receptores. Exemplo número 1. Durante uma aula, não é raro que um aluno ou outro se distraia em algum momento, fazendo com que o processo de comunicação não se dê de forma plena. Um momento de distração pode fazer com que a mensagem não seja compreendida. Exemplo número 2. Suponhamos que um turista francês de férias no Brasil resolva folhear o jornal no saguão do hotel
e se depare com um artigo sobre a globalização escrito por um jornalista. Por mais que o turista esteja atento e queira entender o conteúdo do texto, há questões culturais que tornam o processo de comunicação praticamente impossível. O turista não domina a língua portuguesa. Exemplo número 3. Problemas técnicos acontecem e o site de vagas de emprego está em manutenção. Assim, por um ruído no canal, a mensagem não poderá chegar aos seus destinatários, trabalhadores que procuram emprego. Função da comunicação. A comunicação desempenha um papel essencial na vida humana em sociedade. É ela que possibilita a troca de informações, ideias, pensamentos, sentimentos e conhecimento entre pessoas. Sem a comunicação, as sociedades que, como se conhecem hoje, não seriam possíveis. Não existiria a construção de relacionamentos, a transmissão de cultura e valores, nem a produção de conhecimento. A comunicação intrínseca ao homem é uma das capacidades inerentes à humanidade, que foram extremamente desenvolvidas, construindo, por exemplo, a linguagem e as línguas, ou os idiomas. Meios de comunicação. Eu quero só ver essa última parte da nossa aula de hoje. Os meios de comunicação são os canais, ferramentas utilizadas para transmitir mensagens. O termo é principalmente usado para meios capazes de terem como receptor um grande número de pessoas ao mesmo tempo, os meios de comunicação de massa. Há vários tipos de meios de comunicação. A maioria deles é impresso ou eletrônico, ou seja, usam papel ou sinais eletrônicos para possibilitar a comunicação. Exemplos de meios de comunicação são jornais, revistas, livros, cinema, rádio, televisão, internet. A diferença entre comunicação e linguagem. Apesar de muitas vezes serem utilizadas como sinônimos, comunicação e linguagem têm significados distintos. Comunicação, e eu destaquei em vermelho, é a troca de informações entre indivíduos ou grupos. Pode ser verbal ou não verbal. Já a linguagem é um sistema complexo de símbolos e regras que possibilita que os seres humanos se comunicam. A linguagem engloba a capacidade de emitir e compreender sons, gestos e expressões e símbolos escritos. Foi a partir da linguagem que os seres humanos conseguiram desenvolver línguas e idiomas. A língua é o sistema específico de linguagem composto por um conjunto de sons, palavras, regras gramaticais e de uso que são reconhecidas e usadas por seus falantes. Eu vou terminar por aqui esta parte. Eu já vou interromper o compartilhamento e vamos voltar aqui para lhes ver, ou melhor, lhes rever, né? Já fazia um tempo que nós não nos víamos. Muito bem, eu quero saber, né, se temos alguma pergunta, perguntas concernentes ao que nós acabamos de abordar. Com a palavra, os senhores. Pois não? Eu estou